Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre simbolismo? Então vem comigo para conhecer os autores simbolistas aqui do Brasil. Vamos lá? Como a gente já viu em outro vídeo, se você ainda não viu, corre lá aqui no canal, dá uma olhadinha lá. A gente tem um vídeo falando sobre as características do simbolismo, né? Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar de dois autores especificamente. Apesar de ter um terceiro, que é Augusto dos Anjos, mas tem muitas discussões assim dentro da própria teoria literária, se o Augusto dos Anjos ele é simbolista, se ele é pré-modernista, se ele é modernista. Como a maioria deixa ele lá no pré-modernismo, então a gente vai deixar o Augusto dos Anjos lá no pré-modernismo, mas quando a gente chegar lá, a gente conta para você as características do Augusto dos Anjos aqui no simbolismo, tá? Mas só para retomar bem rapidinho, o simbolismo, né, ele é um estilo que, como o próprio nome diz, trata de muitos símbolos, né, é quase que o contrário do que pregava realismo, naturalismo, parnasianismo, que era bem objetivo, etc. e tal. O simbolismo vem trazer as questões do subconsciente, da alma humana, né, dos desejos, dos anseios e também dos problemas, né. E o grande nome é esse cara aí, a gente boa que eu gosto pra caramba, o Cruz e Souza, né. Quem foi esse moço aí, né? Ninguém mais, ninguém menos do que filho de escravos alforriados, né? E, inclusive, o nome dele foi por conta, né, do coronel que alforriou os seus pais, né, em homenagem. Então, levando em consideração, vou fazer um parênteses aqui, até voltar um pouquinho, em consideração, vamos pensar aqui comigo, né? Nós estávamos no Brasil, lá, né, no século XIX, pós-independência, pós-república, pós-abolição da escravatura, né? Quer dizer, um cenário perfeito para que uma pessoa negra vivesse feliz para sempre. Claro que não, né, gente? Infelizmente, se até hoje existem muitos problemas, imagine naquela época, né? Então pensa, esse jovem rapaz, apesar de ser brilhante, né? Aliás, apesar não, mesmo sendo brilhante, o que aconteceu com ele, por conta da sua, né, da sua etnia e da sua descendência, sofreu horrores, tá? Óbvio que foi vítima de racismo, né? Aí ele muda para o Rio de Janeiro, né? Ele vai trabalhar como arquivista na Estrada de Ferro, né? Ele contribui para a formação e para a escrita de um jornal chamado Folha Popular, né? E aos 16 anos ele participou da criação de um outro jornal chamado Colombo, né? E o primeiro livro dele foi em 1885, Tropas e Fantasias, em parceria com o catarinense Virgílio Várzea. É um cara muito bacana. Depois ele conhece Gavita Gonçalves, né, com quem ele casa, e ele escreve muitos dos poemas dele, né. Essa moça, ela tinha problemas de saúde, os filhos também, e passaram por situações, internações, por vezes violentas, situações muito complicadas, né. E aí o que faz com que ele vá para o interior de Minas Gerais para procurar tratamento, né. Dizem que eles enlouquecem de certa forma, enfim. Né? Então, todos esses aspectos, principalmente em relação à loucura, né, a discriminação pela qual o ser humano passa, percebem que esses aspectos eles interferem muito na criação de um artista. Né? Com o Cruz e Souza não foi diferente, principalmente quando as coisas tocou, né, o seio do seu lar ali, a sua família. Né? E aí, talvez, né, a gente não tem como afirmar isso 100%, mas é muito provável que as experiências pessoais dele, principalmente da família dele, né, elas tenham contribuído muito para que ele não quisesse. Ele tem toda a competência para poder ser um excelente autor parnasiano, mas ele escolheu o simbolismo porque ele queria tratar desses outros temas, né. E quando ele estava vivo, ele publicou só um livro chamado Broquéis, tinha um monte de poema, né? E os outros foram quando ele já tinha falecido. Hoje os vizinhos estão animados, acho que estão gostando do simbolismo aí, né? Então vamos estudar conosco, né? Ele fala muito da dor nos poemas dele, né? Do homem negro, fala muito das questões da loucura, da angústia, dos sofrimentos, né? Pelos quais as pessoas passam, né? E ele tenta trazer também o seguinte, que é uma maneira de passar, de superar essas situações,
talvez seria a anulação da matéria para se libertar e se espiritualizar. Ele não trazia, gente, uma questão assim, tipo assim, voltada, tipo assim, olha, eu tenho uma religião X, né? Então nós vamos seguir essa religião X aqui. Não era religião, é espiritualização. Ele tinha, é um contato mais direto, né? Eles tinham também, inclusive, dificuldades com algumas questões religiosas, porque, infelizmente, naquela época, até as igrejas, elas contribuíam, né, para a discriminação e etc. e tal. E aí eles viam também a morte como eles tinham uma visão diferente da morte, né? A morte era uma libertação. Eu vou usar um termo feio aqui, né? Porque via-se tanta desgraça, né, na vida material, então a morte não era algo ruim, né? Se eu creio num ser superior, em Deus, que nome eu quero dar, então morrer seria uma libertação, para eu me libertar dessa opressão, dessas coisas todas, né? Ele usava muito maiúsculo no meio né, dos versos, né, mesmo não no início desses versos, né, para valorizar a ideia e também tinha uma angústia sexual profunda ali, porque tudo era muito proibido, né, tudo era considerado pecado, errado, etc. e tal, tá? Então vamos lá algumas obras desse moço bacana aí, né? Ele escreveu Broquéis, que foi a única que foram poesias. Depois ele escreveu Faróis, também poesia. Depois ele escreveu Os Últimos Sonetos, Tropas e Fantasias, que foi prosa que ele escreveu. Missal também foi uma prosa que ele escreveu. E o último, também Provas e Evocações. Todas essas obras do Cruz de Souza vêm trazer essas temáticas que a gente falou e que também está lá no vídeo sobre as características do simbolismo. Temas relacionados à loucura, à morte, à angústia, à discriminação, infelizmente, né? O que esse cara fez? Algo um pouco parecido com o que alguns artistas contemporâneos fazem, né? Que algumas pessoas de autoajuda falam, né? Pegar os limões e fazer uma limonada, né? Mas essa limonada dele é que de vez em quando ela espirra algumas coisas no olho da gente, assim, né? Porque são obras bem complexas e bem bacanas que o Cruz de Souza traz. Um outro nome que a gente tem aqui é o Afonso de Guimarães, esse jovenzinho aí, que tem uma história assim, olha só, vamos ver, olha só a diferença. Primeiro, ele é branco, não ser branco é problema, não estou dizendo isso. Sou branca, né? Vou falar que é ser problema, né? Mas naquela época, adivinha qual vida que era menos, né? Que era mais difícil? A do Alfonso, que não era, né, gente? Ele estudou Direito em São Paulo, só nasceu em Ouro Preto, morreu em Mariana, foi para São Paulo estudar Direito, se dedicou a jornalismo, terminou o curso em Ouro Preto e foi ser juiz em Mariana, né? Então, nós estamos falando de quem? De um camarada que tinha uma realidade, uma vida muito diferente do Cruz de Souza, né? Ele tem bons estudos, vai trabalhar como juiz e acaba escrevendo, né? É considerado assim, um dos grandes nomes, em termos de técnica, um dos autores mais perfeitos assim do simbolismo, sabe? E ele traz muito esse aspecto místico e religioso. Né? Nasce de Ouro Preto, né? Mariana e tal, olha a influência religiosa ali. Nossa, ela é gigantesca, né? Assim como Cruz de Souza, ele também fala muito da amada, né? O Cruz de Souza da mulher com os problemas de saúde, as angústias, as fases de loucura, chamadas de loucura e etc e tal, né? Ele, né, fala, no caso ele fala da noiva que morreu prematuramente, né? São experiências diferentes, mas não deixa de ser uma perda, não deixa de ser dor, né? E ele escreveu o Centenário das Dores de Nossa Senhora. Lembra que eu falei para vocês, né? Que ele tem uma influência religiosa muito grande. A Dona Mística, que é poesia também, tá? E escreveu Os Mendigos, que é já um texto em prosa que ele já vai falar de um outro aspecto, mas percebam, o Dona Mística é mais para as questões lá né, do romantismo, não é romantismo, dos romances, do amor dele, tal, e o Centenário das Dores de Nossa Senhora é mais num viés religioso aqui que pretende a obra dele, né? Então, é isso aí, galera. Esses aqui, né, são os dois grandes nomes do simbolismo brasileiro, né? O mais importante aí é a gente lembrar
Símbolo, simbolismo vem de símbolo, e eles traziam muitos símbolos, né? A vivência pessoal deles interferiu muito para essas situações, porque mais ou menos os dois têm isso muito em comum. Olha, tudo bem, a ciência, a industrialização, tudo isso é muito importante, a política, etc e tal, mas o ser humano, ele continua ali, ele precisa ser representado. Então, é isso que eles tentaram trazer, por isso criou-se, eles optaram, né, por esse estilo que já vinha lá da Europa, e enfim. Espero que vocês tenham, né, estejam aprendendo. A gente se vê no próximo. Até lá.